paz do Senhor, amados, glória a Deus. Ufa! Estamos aqui para fazer a última live sobre o assunto do estudo sobre o pecado. Eu vou juntar os dois capítulos, certo? As duas partes das anotações, porque são curtinhas e dá para me fazer rapidamente aqui com vocês. Mas, desde já, dizendo que a gente encerra esse estudo e eu vou ficar fazendo lives individuais sobre eles. Não tem hora para me colocar, tá certo? Mas sempre que tiver, se você estiver conectado no YouTube, na conta já inscrito, você vai estar com o sininho lá e vocês vão estar vendo. Sempre deixo, né, dentro do grupo o link para que vocês se inscrevam lá e dê o seu like, tá certo? Já estamos numa família de mais de 10 mil visualizações, né? Vocês ajudando, sempre colaborando, contribuindo, estamos chegando já fora do país, né? Também, a maioria ainda é brasileira, mas esses vídeos nossos, que são meus, são seus, né? Para a gente divulgar, já está chegando na Angola, né? Então, um abraço aos angolanos, e que tem vários países já que está chegando uma porcentagem ainda modesta, mas considerável, certo? Então, o que acontece, amados? Nós vamos encerrar, mas vou começar outro, né? Vou orar a Deus e chegar diante de vocês e dizer, tem gente aqui já dizendo que amou, né? E chegando diante de vocês e dizer, finalmente, né? Finalmente chegar e dizer a você que vamos começar o assunto segunda-feira, aleluia, sobre os anjos. Eita, tinha gente que estava esperando já, né? E quando terminar o da Bíblia, eu vou começar Apocalipse. Eita, aleluia. Então, o Apocalipse foi prometido desde o ano passado, mas eu disse que ia iniciar agora, porque tem muita coisa interessante no do Apocalipse e eu vou fazer uma mesclagem com o livro de Daniel. Eita, aleluia. Então, primeiro eu vou fazer um falando sobre os paralelos, né? E depois eu não vou nem prometer muita coisa, que vocês vão entender aí. Então, amados, estamos aqui para falar com vocês sobre o pecado. São os temas juntinhos aqui, bem colocados, fazendo os convites já desde já. Para não ficar extenso, eu não demoro mais como antes, vocês já conhecem como é. Os vídeos vão estar à sua disposição aqui no grupo de primeira mão, mas tem no YouTube para que você compartilhem com os amigos, né? E as ferramentas sempre nos auxiliando para a divulgação do Evangelho. Eu sempre, quando eu for usar os escritos seculares, eu vou dizer a fonte, certo? Para que você não entenda que é Bíblia. Certo? Ah, ele está dizendo isso na Bíblia, eu não estou achando. Não, eu sempre vou dizer. Isso é um escrito apócrifo, isso é um escrito de tradição cristã, por nome tal, tal, tal. E assim vocês não confundirão. E vocês vão ver que a última palavra era a Bíblia, certo? Sempre eu vou botar isso, porque evangelho genuíno, que é evangelho genuíno, é através da palavra. Então, amados, vocês pensam que não tem heresias concernente ao pecado? Tem muita, viu? Eu vou fazer um de heresia, que aqui não, nas minhas anotações tem, mas eu não preferi deixar focado no assunto geral dele. Mas vocês vão ver que nós devemos estar focados para que realmente não venham, né? Por exemplo, vocês sabiam que tem gente dizendo que tem igreja de homossexual agora? Você sabia que tem igreja de trans agora? Tem dizendo, mas é igreja? Não, irmão. Por quê? Porque os princípios bíblicos, né? Chegando mensagem aqui, os princípios bíblicos é justamente a palavra que vai dizer que é uma igreja, né? É os princípios da Bíblia. Não vai dizer de forma nenhuma que é de qualquer jeito, senão, não necessariamente, não precisava nascer de novo. Então, para que a gente falar sobre o pecado? Para que você entenda os tipos de pecado. Um deles
é a homossexualidade, as heresias, mentiras também são pecado, usura, que não é um pecado de você lucrar, não, você tem o seu lucro de maneira honesta, tudo bem, mas é aquelas pessoas que lucram, botam lucros exagerados, porcentagem de juros, em cima de dinheiro de pessoas que estão necessitando do dinheiro. E se chamam agiotas, né? Então aí seria pecado, tá bom? Então, amados, estamos aqui para ver como o pecado é concebido, né? Então, afinal de contas, a gente falou várias lives aqui, mas o pecado é concebido como? E aí, como é que o pecado é concebido? Meu Deus! O pecado, ele é concebido através de um agente externo, certo? Primeiro ponto. Agente externo chamado provação. Que está lá em Gênesis 2, do 8 ao 17, certo? O homem no jardim do Éden passou por um estágio de provação. Qual foi a provação? A provação foi dizer, não coma da árvore, certo? Não coma da árvore, que você vai ver no capítulo 3, mas bem antes você veja que Deus já estava dando as orientações, que é no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dar as orientações, vamos aqui para conferir, temos um tempinho, dá para a gente conferir, né? Então, abrindo a palavra, Gênesis 2, a partir do versículo 8, ele diz assim, ora, Deus havia plantado um jardim, a região do Éden, o oriente e tal, o leste, e ali colocou o ser humano que formara, o Senhor fez nascer no solo toda espécie de árvores, agradável aos olhos e boa alimentação. No meio desse jardim estava a árvore da vida, que é a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a maçã, né? Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, e percorreu todo o território de Havilá, onde existe ouro, e toda a terra da pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, o raro perfume, a valiosa pedra ônix. E aí ele vai dizendo, e quando chega aqui, ó, no 15 diz, assim haver Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem, aí é quando a gente está baseando, só é pecado quando tem uma ordem que é contrariada, né? Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvores que está no jardim. Então a ordem é você pode comer qualquer uma, mas não para por aí. Contudo, a conclusão é, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, só uma. Porque o dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Até hoje tem gente morrendo, porque você viu que eles pecaram, né? Então, o agente externo aqui, a provação. Segundo o agente externo também, chamado tentação, né? A tentação, ela é um incitamento dos desejos naturais para ir além dos limites estabelecidos. Tem aquela frase que diz assim, o que é proibido é melhor. Na verdade, não é, né? Mas o que é proibido é pior, porque é proibido. Então, o que a gente vai ver aqui? Na verdade, o agente chamado tentação, ele seduz. Ele tenta convencer você, incitando os seus desejos, né? O homem cobiça e ele vai tentar fazer com que você cobice. O homem deseja alguma coisa na carne, ele vai tentar isso daí. Tem o tentador que usa a tentação, que nós sabemos que é Lúcifer, quando estava no céu, e Satanás depois da queda, né? Tem que saber disso daí. Nome próprio dele é Lúcifer. Mas quando ele cai, aí ele ganha codinomes, vamos dizer assim. E aí sai vários nomes que na semântica
é um nome bem complicado. Assim, vamos simplificar. Variação de nomes. Então, vários nomes aplicados a uma pessoa só. Então, Satanás, Diabo, Encardido, Beelzebub e assim vai. Certo? Assim como Deus. O nome próprio do Pai é Iavé ou Javé, mas tem Elohim, Adonai, El Shaddai, né? Tem vários nomes para ele. Então, nós temos isso daí. Então, o que acontece, né? Vamos acontecer que aqui que vamos estar tratando desse assunto como um agente externo. Então, ele vai tentar seduzir a pessoa. Terceira é a inclinação, aí já é interno. Então, na verdade, a nossa alma, quem confessa a Cristo, foi remida. Ela está pago o preço. A pessoa que permanece fiel, ela está salva. Mas o corpo tem ainda inclinações para o mal. E não quer dizer que você é mal por isso. E sim que vai passar pelo segundo agente, ser tentado de vez em quando e poderá cair em tentação, que é pecado, aí sim é. Mas só de ser tentado, não. Então, somos tendenciosos para buscar as coisas proibidas, obtê-las e fazê-las. Então, aí, a gente já vê que é um agente interno. Então, tem o quarto e último agente interno dessa anotação, desse capítulo do Como é o Pecado é Concebido, que é a concepção, o agente interno. Quando somos provados através da tentação e quando nos inclinamos para gozar, aproveitar as coisas proibidas, aí se concretiza o pecado. E para isso ele seduz você. Ele começa devagarinho, conduzindo aqui e tal. E se você não tiver firmado na palavra, você cai. Então, às vezes, quem traz a maldição para dentro de casa é a própria pessoa. Vocês sabiam disso? A Bíblia declara claramente que quem adora uma imagem, ela é semelhante a ele. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. E assim vai. Então, amados, às vezes você traz uma imagem para dentro da sua casa e é maldição para sua casa. Por quê? Está lá no Salmo 115. Ela não vai. Tem dizendo várias maldições através da idolatria. Inclusive, tem um livro apócrifo, que você só vai achar na Bíblia Católica, chamado Livro de Sabedoria, capítulo 14, certo? Capítulo 13 e 14, você lendo, vocês vão ver que o próprio livro apócrifo de sabedoria, chamado Livro de Sabedoria, ele vai combater a idolatria. E está na Bíblia Católica. Então, amados, isso que nós fazemos aqui é mostrar a verdade para que você possa realmente chegar e dizer que está com os argumentos em punho. Não é para combater religião. Porque, na verdade, o catolicismo, ele não é para ser chamado de catolicismo. Ele é para ser chamado de romana, igreja romana. Porque, na verdade, ele segue o padrão romano. Os romanos, eles adoravam os mortos. Os romanos, eles adoravam vários deuses, certo? Eles tinham o hábito de não... Eles não tinham problema nenhum de deixar as pessoas adorar só Jesus. Mas quando via o ataque contra os deuses, aí é que nem na Índia hoje. Na Índia são cerca de 5 bilhões de deuses. No meio está o único Deus, Jesus. E o vero Deus, vero homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, o que acontece? No meio ali, daquilo dali tudinho, quem vai salvar, quem vai abençoar, quem vai... Aí as pregações é batendo contra a idolatria. E lá eles sabem o que é. E aí o pastor que prega isso, ele sofre. Né? É espancado e tudo mais. E quem é pastor, apanha, mas continua pregando. Porque aqui não é pandeiro, irmão. Quanto mais bate, mais ele faz a festa. Então, o que acontece?
É só esse o pecado? Não, tem gente que fala e não cumpre a palavra. Isso é pecado também. Então a Bíblia declara que a pessoa não deve chegar e falar. É muito mais fácil você dizer assim, eu não vou poder ir. Se o outro não quer entender, não tem problema, mas pelo menos você não mente. Você não promete e não cumpre. O 10, o último tópico, vai falar sobre alguns assuntos intrigantes sobre o pecado. Que é, primeiro, Adão morreu de verdade ao comer o fruto proibido? O que vocês acham? Ele morreu imediatamente? Ele morreu? Ou é fictício? Né? Ou é uma linguagem simbólica? Você sabia que existem 3 linhas de interpretação da Bíblia? 3 linhas de interpretação da Bíblia? Só que só uma se sustenta? A primeira é totalmente simbólica. Nada na Bíblia quer dizer o que está dizendo. A segunda é tipológica. Tudo é tipo. A terceira, não botei na ordem, mas a terceira, ela é literal até onde dá. E é essa a mais correta. Claro que Jesus falando que ele é uma porta, claro que ele não é uma porta. Ele está usando uma metáfora, ele está usando uma linguagem figurada. Mas no que concerne à interpretação, sim, até onde está dizendo ali. Aí você vai ter que recorrer a 3 coisas para você interpretar a Bíblia corretamente. A linguagem gramatical, você vai para a história e para a teologia. Como é a geografia da região? Entendeu? E aqui, vocês acham que é? Porque olha só o versículo. Gênesis 2,17. Deus advertiu a Adão. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Que morrer é esse? Né? Você sempre aprenda. Não pregue em um versículo. Olhe o contexto do versículo, estude todo o capítulo, e aí, na hora de ler, você pode ler só aquele versículo. E aí as pessoas vão entender que você leu em casa, né? Quando Adão e Eva cederam à tentação, comeram do fruto proibido, é certo que caíram mortos no chão no mesmo instante? É certo? Não, né? Eles não caíram no mesmo instante. Mas continuaram vivendo a fim de enfrentar a repreensão de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 19. Deus pergunta, cadê você, Adão? Por quê? Quando o homem peca, não esconde nada da presença do Senhor. Interessante é que se a mulher ela quer ser cabeça, ela não vai poder, porque o cabeça é o homem de respeito. Está lá em Isaías 9. O homem de respeito é o cabeça. A cauda também não é a mulher. Certo? A cauda também não é a mulher. Pelo amor de Deus, não vão dizer que a mulher é cauda. O falso profeta é a cauda. Entendeu aí? Então, o homem de respeito é o homem de Deus, vai ser o marido. E a mulher é o quê, pastor? Auxiliadora. Pode procurar nos Gênesis. Auxilia na missão do homem. A missão dela é auxiliar na missão do homem. Interessante, né? E aí, eu vou deixar para outro vídeo, porque senão eu vou dar aqui umas dicas sobre o papel da mulher. Menina, esse vai render, porque se o de Jezabel está rendendo. Aí, olha só, irmão. A morte do casal culpado naquele dia era de natureza espiritual. Só que o homem não foi feito para morrer. Só que ficou morrendo. E na hora que ele peca, ele passa toda a humanidade. E aí, todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela graça. A física não sobreveio, senão séculos mais tarde. Gênesis 5, 5. Então, no jardim do Éden, a serpente disse a Eva que se ela e Adão comessem do fruto proibido, seriam como Deus. Gênesis 3, 5.
Depois, em Gênesis 3:22, diz o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós. Será que um de nós implica na existência de mais de um Deus? Será? São assuntos interessantes, são perguntas interessantes. O que ele quis dizer com aquilo? É a pergunta a ser feita. De modo algum, Deus vai estar falando que eles eram semelhantes na questão da divindade. Ele não vai estar falando nisso. Mas o termo usual traduzido por Deus é Elohim. Elohim, que é plural de Eloá, às vezes é empregado como verdadeiro plural, como referência aos deuses imaginários e pagãos. Então, a mesma palavra Elohim, que é usada para Deus, às vezes em um outro contexto é usado para deuses pagãos também, né? Mas geralmente se refere ao verdadeiro e único Deus, raramente a outros deuses. Vocês serão como Deus, umas vezes que terão conhecimento pessoal da lei moral. Então acabou a lei da inocência, o tempo, a dispensação da inocência, e começou a da consciência. Não que eles não tinham livre-arbítrio, não, eles tinham. Tinham e têm, todo mundo tem, isso não foi alterado. Só que a questão é que lá eles não tinham conhecimento da lei moral. E a distinção que ele faz entre o bem e o mal, eles não sabiam. Agora, eles têm este conhecimento. Você veja que o ser humano, em si, se ele nunca foi religioso, mas ele diz, eu acho que isso está errado. Né? Que passou para a humanidade isso. Adão e Eva, mais do que se encontrariam em estado de inocência, mas teriam uma experiência culposa do mal. Então, saiu da inocência e foi para a experiência de culpa. De forma que, nesse ponto, estariam mais perto de Deus e de seus anjos do que concerne a inteira consciência moral. A quem se refere? Então, o pronome nós. E agora? No versículo 22, é concebível que as três pessoas da Trindade estejam presentes aqui. Perfeitamente natural. Como em Gênesis 1:26, mas é também provável que esse nós se refira aos anjos que rodeiam o trono de Deus nos céus, como em Isaías 6, do 1 ao 3. Então, serão como um de nós, pode ser a Trindade que estava ali, pode ser concebida também, mas pode ser os anjos que estavam ao redor. E aí sim, sabendo o que é bom e o que é mal. Deus sabe sem precisar de experiência. Os anjos sabem porque são ensinados por Deus. E o homem não sabia. Aí aprendeu de maneira errada. Deus daria esse fruto? Daria. Deus daria da árvore do bem e do mal? Daria. A questão é que se Deus desse, não haveria desobediência. Entendeu? Se Deus só soube da desobediência de Adão e Eva depois que eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento e se escondido no jardim, como fica a crença de que o Senhor está em toda parte e o sabe no seu coração que há de fazer? Então, em outras palavras, tem um plano B, Deus só soube depois, né? Então, como é que fica essa crença que Deus está em toda parte? A inferência, segundo a qual Deus não sabia de antemão que Adão e Eva caíram em tentação e em pecado, não tem apoio bíblico porque ele é onisciente. Então, a ciência de Deus, ela vai na frente e vê de antemão tudo. A presciência também, né? A predestinação é outra coisa. Mas vamos lá. Quando Deus chamou Adão no jardim, Gênesis 3:9. Adão, cadê você? Venha cá, você pecou. Quero saber onde é que você está. Venha logo aqui. Deus sabia onde Adão estava? Sabia, irmão. Sabia. Mas se ele queria que Adão entendesse que ele sabia. Sabe quando você chega com aquela conversa comendo pelas beiradas e a pessoa já vai baixando a cabeça? Ela sabe que você sabe.
Pronto, foi mais ou menos isso. Já sabia perfeitamente onde ele se escondia. Salmo 139, versículo 2 e 3, fala sobre a onisciência também, né? Em que estivera pensando o que havia feito, Provérbios 15, 3. Mas não havia outro meio pelo qual pudesse cuidar de Adão no que concernia ao seu pecado, senão perguntar: você comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe proibi comer? Não tinha como. Ele tinha que puxar a conversa. Adão sabia que tinha feito errado. Agora, quem pecou é maior? Os dois pecaram. Você veja que a Bíblia vai atribuir a Adão e a Eva a culpa do pecado. Mas a Bíblia também diz que Eva foi enganada, né? E Adão não foi. Então, já dá para entender aí que foi Adão o maior culpado. Por quê? Porque Adão não perguntou: ei, que é isso? Eu sou cabeça? Você veja Eva comendo e Deus não perguntou nada. Mas ela estava errada. Já estava no pecado. Mas quando ela oferece a Adão, Adão pouco comeu, Deus chega. Adão, cadê você? Comeu do fruto? Entendeu? O negócio é sério. Gênesis 3, do 11 versículo 11 e versículo 13. É óbvio que já estava ciente de que Adão e Eva haviam feito, já havia decidido o que fazer com eles. Opa, chegando mensagem. Por causa de sua transgressão, Gênesis 3, do 14 ao 19. Adão e Eva salvaram-se? Se salvaram? As primeiras pessoas a receber perdão por suas faltas, sem dúvida alguma, foi Adão e Eva, porque quando você vê o versículo que fala sobre tirou as peles, vestiu eles de pele de animais, né? Ali foi um sacrifício que Deus teve que fazer daquele animal. Então, ele fez para expiar o pecado de Adão e Eva. Eles receberam perdão, certo? Mas como um eleito não peca, como é que ele pecou? Adão é o tronco da humanidade. Como é que a humanidade é eleita se Adão não é? Entendeu? Pressupõe em Gênesis 3, do 9 ao 21, seu arrependimento e perdão, ainda que isso não esteja explícito ali, dizendo assim, como diz, não está explícito a palavra trindade, mas tem um ensino sobre ela, né? E sem forjar contexto, fora de contexto, você vê claramente os escritores falando. Disse Deus: eu formo a luz e crio as trevas. Eita! Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Deus criou o mal? Porque, afinal de contas, Deus criou todas as coisas. Pergunta: o mal é uma coisa? O que vocês acham? O mal é uma coisa? Não. O mal é a ausência do bem. Vocês sabiam disso? Só existe o mal porque no homem está a ausência do bem. Mas Deus não diz que cria o mal? A palavra aqui é kahal, que significa calamidade. Então, Deus não criou o mal, porém realmente criou tudo o que existe, coisas, né, como a gente já falou. O mal é a ausência ou a perversão do bem. Aqui não está relacionado ao pecado. O mal se refere à diversidade, calamidade, dificuldades. Quando você peca, Deus bota a dificuldade. É Ele que cria aquelas dificuldades. Não se iluda. Às vezes a pessoa diz: eu estou sendo provada pelo diabo. Isso é uma besteira. Diabo não prova. Diabo bota para moer, bota para castigar, pega e castiga injustamente. Injustamente. Quem prova é Deus. Pare com esse besterol. Por isso que aqui o grupo é Evangelho Genuíno. Porque é baseado na Escritura. Como é que o diabo prova se ele quer reprovar você?
Não existe isso, irmão. Do diabo provar. Então, por exemplo, catástrofes, terremotos, furacões, outros agentes que são usados como agentes do juízo de Deus, certo? São realmente causados por Deus. Mas eu vou fazer, antes de fazer uma conclusão, vou fazer aqui umas perguntinhas a vocês. Vocês façam uma avaliação, né? Para a questão abaixo, essas perguntas, vocês vão responder sim ou não. Tá bom assim? Vamos lá. Nas suas orações, você tem o hábito de pedir perdão ou algo de errado que fez? Sim ou não? Se na primeira questão, a primeira resposta sua foi sim, beleza. Tá correto. Se não, passe a pedir, tá bom? Quando você lê a Bíblia, algum texto revela falhas sobre a sua vida? Se sim, se conserte. Se não, fique tranquilo até o momento que ela revelar. Aí, se conserte. Tá bom assim? Quando você ouve algum pregador pregar sobre pecado, você se sente um pecador? Se sim, precisa de arrependimento. Se não, não precisa de arrependimento. Quando você peca, procura pedir perdão a Deus imediatamente? Presta atenção, imediatamente. Se sim, você está correto. Se não, você está errado. Tem que pedir imediatamente. Errou, pecou, pronto. Se um irmão calunia-se a você, você perdoa facilmente? Eita! Deixa eu falar uma coisa sobre perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar, perdoar, curar e não doer mais. Você lembra do fato, mas está curado, a ferida foi sarada, esquecida. Não a palavra, o acontecimento, e sim a dor. Entendeu? Porque se você disser que perdoar é esquecer e cobrar das pessoas que esqueçam das consequências que você fez, das consequências que você plantou, do hábito que você plantou, você é uma pessoa iludida e uma pessoa mafiosa da palavra. Vou lhe dizer por quê. Porque você vai querer machucar e vai achar que a pessoa tem a obrigação de perdoar. Então você maltrata, tritura, pisa, humilha, faz o que quer e depois a pessoa vai dizer: me perdoe, você é obrigada a esquecer, viu? Isso, esquecer é amnésia. Amnésia, certo? Então, perdoa facilmente. Se sim, você está com um grau de maturidade. Se não, você está com muito orgulho ainda. Então, você precisa descer aos pés do Senhor. De preferência, se tem algum cargo lá em cima do ministério, desça. Desça pelo menos no pensamento antes do próximo culto, quando vir isso daqui, comece a dizer: Deus me perdoa. Se uma pessoa enganar você, você perdoa facilmente? Se sim, está ótimo. Se não, está errado. Porque você precisa perdoar. Perdão é um remédio para você. Mas a mágoa é um veneno que você bebe querendo machucar o outro. É isso daí. E a sua vida é que vai para trás, não a do outro. Aí é que dá raiva, né? Porque eu passei por isso já várias vezes. Depois que aprendi o significado, parou minha vida, começou a prosperidade. Às vezes sua vida não está... Se diz, eu estou dizimando, mas não é só dízimo. Você tem que perdoar também. Quando você peca e pede perdão a Deus, você sente que Deus perdoou você imediatamente ou fica em dúvida? Você fica em dúvida? Sim. Se fica, você está errado. Porque ele dá gratuitamente perdão. Se não, não tem problema. Você vai lá e vai pedir perdão. Tira a dúvida. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, você tem certeza absoluta que sobe? Olha! Não responda com rapidez essa. Medite. Os princípios, as pregações que você escutou sobre conserto. Você sobe?
Você está em pecado agora, você não sobe, viu? Está com alguém que precisa perdoar, você não sobe. Não. Sim, eu subo, está correto. Se não, pode usar esses requisitos aqui, essas perguntinhas, para uma avaliação sua. Se você pecar contra Deus e o seu pecado escandaliza a igreja local, pede perdão publicamente à igreja ou não? Se sim, você está correto. Porque você escandalizou a igreja. Toda a igreja está sabendo. Se não, você está errado. Porque você tem que ir. Se sim, você vai lá. Pastor, eu quero pedir perdão à igreja, porque eu escandalizei a igreja. Isso é grau de maturidade e responsabilidade. Mas tem crente com 20 anos de crente e é menino. Não segura o cajado, não quer oportunidade, nem coisa terrível. Se você escandalizar a igreja, aceita qualquer disciplina aplicada pela direção da igreja ou se rebela contra ela? Se sim, você aceita, você está certo. Certo? É responsável. Se não, você está errado. Quer dizer que você vai se levantar contra a autoridade eclesiástica e acha que não vai acontecer nada? Ilusão. O diabo purinho na sua vida. Se um marginal assassinar um parente seu, você perdoa? Tá aqui, tá? Tá difícil, né, irmão? Eu sei, mas você é cristão. Se você não consegue ainda esse, começa a descer. Senhor, eu preciso ter essa mentalidade. Se um marginal, você perdoa? Sim. Você perdoa? Beleza. Não precisa descer ainda. E se Jesus vier, você não sobe. Por quê? Porque perdão é um dever de quem deve dar e um direito de quem pede. Entendeu? Quando você vê um irmão pecando, denuncia o pecado do irmão à direção da igreja, estou falando de um pecado público, né? Um pecado público que o pastor não está sabendo, você tem que chegar no particular com o pastor, não é sair espalhando, difamando o nome do irmão, não. É falar ao pastor. E aí o pastor vai chegar e vai dizer o quê? Glória, muito bem, você está correto, né? Quando você escuta alguém pregar ou ensinar sobre santidade, simplicidade no agir, no falar ou no vestir, você gosta? Olha, tá com simplicidade no falar, ele não é eloquente. Mesmo porque a questão de igreja, muitas pessoas ainda confundem cargo de confiança com cargo comum. A cargo de confiança é um cargo muito alto, como tesouraria, entendeu? É uma pessoa, tem que dar uma pessoa realmente de confiança. Mas tem gente que confunde. Imagina aí uma pessoa que tem um cargo de um ministério, ele é o tesoureiro do ministério inteiro. Inteiro ele é. E ele tem um cargo de confiança. E ele quiser que ninguém fique abaixo dele. Só ele é o bambambam, só ele é o cara, só ele tem as condições necessárias. Não, deixe tudo na minha mão. Quando multiplicasse o número das igrejas, o que, que você acha que vai acontecer? Ele vai ficar, pastor, divida comigo. Não, eu não. Eu não. Tem gente abaixo que era para você ter aceitado eu colocar. Entendeu? Imagine 15 congregações num bairro, em outros estados, e é ele para a tesouraria geral. Não dá, irmão. Tem que ter os abaixos dele, que são cargo de confiança ainda, mas não é como dele. Mas vão prestar conta com ele. E ele vai falar ao pastor. Bateu tudo, pastor. E o pastor vai acreditar. Sabe por quê? Porque é um cargo de confiança. Não é dado a qualquer um. É um cargo elevado. Mas quando um irmão diz, eu não quero.
Só quero se for aquele. Aí Jesus disse que esse daí ainda precisa se converter. Entendeu? Vamos mais um aqui, mais umas 3 aqui. Você se submete às normas, aos usos e costumes da igreja local que você frequenta, porque cada igreja tem um costume. Certo? Se você não concorda com o costume, saia dela. Não fique se rebelando, porque senão vai virar desobediência. Você gosta de usar brinco? Vá para uma igreja que aceita. Porque a de 1918 não é a única igreja. Né? Eu só vejo 2 igrejas dizendo que são a igreja. É a romana e a de 1918. É as que dizem que são a igreja e fora dela não existe crente. Ao ponto de um dos líderes chamar os outros irmãos de samaritano. Meu Deus. Só o sangue. Você perdoaria 490 vezes num só dia uma só pessoa, ou seja, sempre, porque esse número é um número judaico não contado. Lucas, você já não vai ver 490, vai dizer sempre que houver arrependimento. Você, como uma pessoa de Deus, você vai saber quando a pessoa realmente se arrependeu. E aí você vai ter que perdoar. Às vezes ela não consegue, por falta de conhecimento, e erra. Né? Você perdoaria? Sim, com certeza. Sempre que houvesse arrependimento? Sim, com certeza. Não. Se sim, está certo. Se não, está errado. E a última, para a gente ir para as considerações finais do estudo. Quando o irmão peca, você procura somente orar por ele? Não. Você não pode só orar por ele, né? Se sim, está errado. Só orar por ele? Ele peca e você só ora por ele? Se sim, está errado aqui. Não, você tem que repreender. A Bíblia em Mateus 18, se eu não me engano, versículo 25, diz assim: vá até o irmão, repreenda, mostrando o seu pecado. Se ele te ouvir, ganhasse o irmão. Então a questão de pedir perdão não é de quem acerta. Está certo. Quem está certo vai mostrar para ele. Na Bíblia diz assim. Está errado. Né? Ou glória, aleluia, Maria Angélica. Então, aqui você tem que entender que é uma avaliação da sua santidade. Não adianta você se iludir. Querer porque quer chegar e bater de frente com a liderança. Não. Você ama orar, você ama se consagrar, mas acha que não precisa fazer o que tem que fazer, que a palavra manda? Por exemplo, a Bíblia manda dizer a verdade e não mentir. A Bíblia manda você casar e não se juntar. Ah, mas não precisa. Precisa, está em pecado. Você acha que a Bíblia manda você não buscar conhecimento? A Bíblia manda. Diz que o povo se corrompe por falta de conhecimento. Conclusão desse estudo aqui, para não ficar muito longo, podemos concluir que o pecado é algo que subsiste sobre a criação de Deus e há milhares de anos. Enquanto exercemos o livre-arbítrio, sempre estaremos passíveis de recusar e obedecer a Deus. Porém, não podemos usar essa realidade para nos contrapor aos ensinos sagrados. Temos, sim, que fugir do pecado, da iniquidade, do erro, da transgressão, da maldade e buscarmos sempre a vontade de Deus, visando sempre acertar o alvo da vontade de Deus. As consequências do pecado são tremendas no céu, na terra e na humanidade. Aleluia. Mas a bondade, o amor, a misericórdia de Deus estão presentes no nosso dia a dia para aniquilar as forças do pecado no nosso viver. Que o Senhor nos abençoe, né? Então, amados, é a questão de você viver uma vida sem pecado, é você ser santo. É você viver uma vida de santidade. Agora, entenda que no momento que você peca, se pedir perdão, o pecado foi embora. E por isso eu quero fazer o convite aqui. Você que quer se reconciliar com Cristo, você que está afastado da igreja, afastado não é a palavra que você está. Afastado não adianta você se iludir, você desviou-se, porque eu estou falando a pessoas que deixaram de praticar a vida cristã. Afastado é quando uma pessoa sai de uma congregação, se afasta dela para procurar uma nova.
Isso é uma pessoa afastada. É uma pessoa que se afastou do templo, mas não dos caminhos do Senhor. Ela ainda não é um desigrejado, porque ela quer achar um templo. Mas tem desigrejados que eles rejeitam a questão de comunhão com a igreja. Eles rejeitam estar com Deus. Eles rejeitam as autoridades eclesiásticas estabelecidas pelo próprio Deus. Estes são desigrejados, são rebeldes. Não confie neles. Não confie, ainda que esteja no YouTube, não confie neles. É perigoso você confiar numa pessoa que fala de Deus, mas rejeita a autoridade estabelecida por ele. É muito contraposto. E quando pergunta, alguns até dizem assim, eu não sou a pessoa mais adequada para falar de se congregar. Olha, espalhando a sua loucura. Então, amados, se você quiser voltar para Jesus, venha e repita o que eu estou dizendo. Eu confesso a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Agora você, com sinceridade, falando isso, você é salvo. Você se reconciliou com Deus. Pega a sua Bíblia, se não tem uma, compre, é muito boa a Bíblia de Estudos, tem várias para dizer aqui. A ARC, a NVI, né, que é a Almeida Revista Corrigida, tem a Thompson, é muito boa também, mas eu uso a King James atualizada, ela é muito boa. Tem a Revista Corrigida Fiel, muito boa também, amados. Tem uns termos lá que foram corrigidos. Então, temos várias versões. Aí eu só uso a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, quando, e só quando, realmente ela me esclarece um texto. Mas eu, para a leitura, ela foge um pouquinho. Ela é mais para alcançar uma pessoa de quarta série, certo? Então, amados, fica aqui o convite. Próximos estudos, angelologia já segunda-feira, aleluia. Doutrina dos anjos, vamos ver agora. Teve várias pessoas que perguntou sobre anjo e vamos ver como é que vai ser resolvido esse negócio, pastor. Quando eu terminar bibliologia, eu vou para Apocalipse, aleluia, meu Deus. Então eu vou deixar aqui no grupo, quem está aqui no grupo, curta, comente, diga o que pode ser melhorado, dê temas, veja os horários que vocês querem as lives, certo? Que eu vou estar sempre observando. Tá pelo grupo os horários que vocês gostariam melhor de eu fazer as lives. Então eu dei 3 opções, se eu não me engano, de 8, de 9 ou de 10, para que vocês acompanhem, tá certo? E convide pessoas, porque aqui é só vocês pedirem que eu adiciono no grupo, tá bom? Então, amados, está lá no grupo do Evangelho Genuíno, lá no Zap. Temos os convites para vir. Tem convite pelo Messagem. Divulguem, pode compartilhar à vontade. E as pessoas que vierem para cá, vocês vão ver que elas vão melhorar, vão ficar mais espirituais. Falarei sobre vários assuntos. Agora, o estudo sobre pecado terminou, mas eu vou falar, sempre que Deus mandar, sobre um pecado só, isolado, e vou dizer como se livrar dele. Então, eu vou explicar o que é e dizer como se livra. Tá bom assim? Então, amados, a paz do Senhor e até a próxima.